Eu quero que você, em 10 segundos, olha aí, 10 segundos, vou dar um desafio para você de casa também. Você tem 10 segundos para falar aí no lugar onde você está, 2, 3 pessoas, não precisa mais do que isso. O da direita e da esquerda aí, dá uma viradinha assim, não precisa nem virar a cadeira, só inclina na cadeira. Você vai dizer quem é o Espírito Santo para você em 10 segundos. Depois o outro fala e o outro fala. Então nós temos 30 segundos para os 3 responderem. Quem é o Espírito Santo? Deu aí, né? Já era. Quem poderia dizer quem é o Espírito Santo para você? Grita bem alto do seu lugar aí. Amigo. Conselheiro. Peraí que tem uma moça falando aqui, ó. Fala aí. É o seu pai. O Espírito Santo é o pai dela. Quantos anos você tem? 9 anos. Coisa linda. Oi? Meu sogro? O Espírito Santo é seu sogro, foi isso? Foi você, Tina? Você está querendo um sogro, Tina? A gente já entendeu, Tina, tá bom. Tudo bem. Quem foi que falou aí? Não precisa ficar com vergonha não, você não falou o sogro, pelo menos eu acho que não, foi lá, ó. Agora ficou todo mundo com vergonha. Foi ela? Tá bom, mas ela está com vergonha, tá tudo bem. Alguém mais quer falar quem é o Espírito Santo para você? Meu guia. Meu? Jesus amado, não dá para entender. Meu melhor amigo. A presença do Deus vivo, é isso? Consolador, beleza, valeu. Já deu que não... Daqui não chega tudo que sai daí não, aí fica difícil. Bora lá. Quando a gente olha, principalmente para a Europa, para países europeus, e hoje já também para a América do Norte, para os Estados Unidos, nós vemos, infelizmente, igrejas que foram relevantes durante um período da sua existência como igreja local, diminuírem de tamanho a ponto até mesmo de fecharem as portas. Igrejas que fecharam as portas depois de, ao longo de muitos anos, terem impactado a região onde estavam. Eu não sei como você se sente quando você pensa em uma igreja local fechada. Você já imaginou se esse lugar aqui fechasse? Eu não estou dizendo nem do apego emocional que muitos de nós temos por aqui, porque muitos amigos, nós temos história aqui dentro. Mas eu quero que você pense no impacto negativo que teria se essa igreja local virasse, por exemplo, um teatro. Até porque aqui daria para se tornar um teatro, amplia um pouquinho o palco e faz peça de teatro aqui, tem uma arena. Você já imaginou o impacto negativo disso? Na história de homens, mulheres, de jovens e adolescentes, dos que estão aqui, dos que vão nascer nessa região e não poderão colher os benefícios do fruto que a igreja de Jesus nesse lugar causa.
Quantos aqui tiveram a vida transformada por Jesus? Diga eu. Então, se uma igreja local fecha, esse impacto diminui muito. E a gente vê, e talvez você já tenha visto, eu mesmo já vi alguns vídeos de igrejas que se tornaram museu, que viraram balada. Um dia foram um prédio de igreja, foi um prédio de igreja e hoje é uma balada. Hoje abriga um teatro. Por que isso acontece? A gente pode se perguntar, né? O que levou a igreja a chegar a esse ponto? Eu sei que tem N motivos, mas eu acredito que o principal deles, ou todos os outros desencadeiam, na sua maioria desse, é por causa da ausência do Espírito Santo na vida individual, não é no prédio da igreja, mas é na vida de cada indivíduo que compõe uma igreja local. Porque quando o Espírito Santo não está presente dentro de cada um de nós, nós tomamos posições e decisões absurdamente equivocadas. E já já a gente vai ver um pouquinho a respeito do Espírito Santo, com um pouco mais de detalhes, mas eu quero... Tem uma foto aí? Deixa eu pedir para colocarem uma foto. Essa foto expressa um pouco daquilo que eu quero falar. A foto não tem muita qualidade, mas essa foto é uma foto minha de alguns amigos. Eu estou ali em cima de preto, a Van está aqui de cinza no meio. A Van estava grávida da Lavínia aqui, acho que de 3 meses mais ou menos, né Van? 5 meses. Aqui são nossos amigos, Davi e Marcela, da Comuna também, o Elton, o Nando, o Fernando Diniz, muitos de vocês conhecem, e a Suca. Nós estamos sentados, essa foto está um pouco esticada aí para ficar bom no telão, mas nós estamos sentados no cenário do Friends, no sofá do Friends, gente. Olha que legal, eu sei que muitos de vocês nem sabem o que é Friends, mas depois você pesquisa lá. Vai em séries, que você vai... séries Friends, você vai encontrar esse sofá, que era que eles usam boa parte do tempo nessa série. Por que eu coloquei essa foto? Porque ao pensar no Espírito Santo, eu me lembrei desse dia. Nós fomos visitar os estúdios da Warner e, cara, isso foi em 2013. O meu inglês é pobre hoje, depois de quantos anos? 9 anos. Faz 9 anos. Meu inglês é pobre hoje, depois de 9 anos. Você imagina nessa época. Eu fui visitar os estúdios da Warner e o guia que ia com a gente, o cara que ia mostrando como é que era e dando informações. Cara, eu só ia vendo imagem, porque eu não entendia nada que ele falava. Às vezes eu entendia chuva, mulher, parede, ator, tudo solto. E aquele guia, ele não parava de falar, ele dava tanta informação que nem os meus amigos conseguiam passar alguma coisinha para mim, principalmente a Suca e o Davi, que eram os que estavam dominando o inglês ali. Eles não conseguiam, porque eles falavam uma frase para nós e o cara falava 15, porque o cara parecia uma metralhadora, o guia. Bom, terminou que nesse dia, depois de, 4 horas, nós ficamos lá nos estúdios, acho que sim, mas umas 4 horas. Depois de 4 horas eu senti que eu tinha perdido $80. Porque eu não entendi nada. Eu fui muito lesado por não conseguir ouvir o que o guia estava dizendo. Ouvir não, entender, porque eu ouvia. E a Bíblia diz que um dos principais papéis do Espírito Santo é que ele é um guia. Diga, o Espírito Santo, ele me guia a toda a verdade. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo. E nesse sentido, eu não ter um guia nesse dia, um guia que falasse a minha língua, então eu não tinha um guia. Por não ter um guia, eu fui muito prejudicado, Igão.
Todos aqueles que tiveram um guia, eles estavam muito felizes, cara. E eu não estava tão feliz quanto eles. Porque para mim estava sendo só um rolê estranho de coisas de cenários de filmes que eu nem gosto de filme. Então mostrava um cenário do filme tal. Eu não assisti. Agora o filme tal, não assisti. Agora o cenário de Friends, também não assisto. Mas vamos sentar no sofá, porque olha a cara da Açúcar, gente. A Açúcar estava realizada, era a série preferida dela. Ela recebendo todas as informações, fazendo pergunta para o guia. E eu como? Com cara de tonto. Olha lá minha cara de tonto. Pode olhar, um sorrisinho falso lá em cima. Tá tão legal aqui. Ai, Jesus. Então, eu preciso lembrar você que durante a jornada da nossa vida, nós vamos ter oportunidades em lugares muito legais, que muita gente gostaria de estar e viver naquela realidade. Mas nós só vamos desfrutar de verdade se nós tivermos com um guia que ele fala e a gente entende. Quem não tem guia perde demais. Talvez você já tenha feito uma viagem. Por exemplo, meu cunhado Fernando e a Thalita, eles já fizeram uma viagem para Israel. E por causa que meu sogro hoje mora lá, foram visitar o meu sogro e passaram alguns dias e meu sogro levou eles em alguns lugares. Mas eles não foram com um guia profissional de fato. E eu tenho certeza que o dia que o Fernando e a Thalita voltarem para lá com um guia, eles vão falar: agora eu conheci Israel. Porque é assim. A vida é de um jeito sem um guia. E ela é muito mais colorida quando tem um guia dizendo para nós informações que só ele tem. Você já foi para alguma viagem que tinha um guia? Quem aqui já foi para uma viagem que tinha um guia falando coisas para vocês, né? Levanta bem alto, deixa eu ver. Olha aí. Tem uns guias que são meio entrões, né? Assim, eles são meio abusados. Mas a maioria deles, eles são legais e eles dão cada informação para nós que nós nem imaginávamos. Por exemplo, quando eu me casei com a Vanessa, eu fiz uma ótima escolha na minha viagem. Casado, crente, escolhi para Porto Seguro. Pensa num cara burro. Na verdade, a gente tinha se convertido há pouco tempo, e naquela época Porto Seguro era o auge, né? A gente não faz muito tempo, faz 20 anos que eu me casei. Então, 20 anos atrás, gente, Porto Seguro era o lugar, era o Caribe. Está entendendo? Era o Maragogi daquela época. Você quer ir para Jericoacoara? Então, era Porto Seguro naquela época. Então, nós fomos para esse lugar. Só que lá, mano, quem já foi sabe. É só quiosque e olhar no põe, te fazendo enlouquecer, olhar no põe. Jesus amado. Era a época da música O Morto Muito Louco. Mano, eu ouvi essa música até desejar morrer. Jesus, é uma música chata ainda, né? Então, nós fomos para lá e nós tínhamos um guia. E o guia deu muitas informações legais. Sobre a história do Brasil, de 500 anos atrás, de onde chegaram as embarcações, do que foi Porto Seguro. Coisas que eu já tinha ouvido na escola, mas era como se fosse a Bíblia, e imagina eu chegando em Israel, né? O professor ensinou algo na escola, mas quando você chega lá, você vê o lugar, mano, foi ali. Os barcos chegaram aqui, você fala, uau, mano, eu estou no lugar. E o guia foi colorindo a nossa viagem. E eu já quero afirmar para você, se a sua viagem na vida não tem sido muito colorida, ou a sua realidade de vida cristã, ela está meia nebulosa ou preto e branco, eu tenho certeza do que eu vou dizer para você, está faltando o guia, está faltando o Espírito Santo. Porque se o guia estiver, o ambiente fica cheio de cores, de informações novas e de coisas que te fazem toda hora dizer, uau, que da hora. Assim você não vai precisar ficar com esse sorriso amarelo como eu fiquei. Tem uma frase que eu gostaria de ler com você, a hora que puder projetar, projeta aí para nós, a respeito disso que nós estamos falando.
A frase diz assim: a vida cristã tem em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, e nas explosões de adoração, como a gente já viveu hoje aqui, e no testemunho público, ela é sobrenatural. Então a vida cristã, em tudo que ela faz, ela é sobrenatural. Apenas o Espírito Santo pode dar início, e sustentação a ela. Somente o Espírito Santo pode dar início e sustentação à vida cristã. Por isso, é que longe dele, não só deixam de existir cristãos vivos e congregações vivas, como também deixam de existir quaisquer tipos de cristão ou congregações. Longe do Espírito Santo, cristãos vivos deixam de existir. Existem cristãos, mas cristãos como mortos. Quantos aqui querem ser cristãos mortos? Digam eu! Você que está do lado dessa pessoa que disse eu, põe a mão nela, fala assim: eu te repreendo. Esse corpo não te pertence. Vai embora agora, sai! Ô Jesus, ajuda nós, Pai. Essa é a decepção do pregador. Estou falando e o povo está dormindo. Bora lá. Volta para cá rapidão. Então esse texto de J. Packer está dizendo para nós que sem o Espírito Santo a igreja perde o seu brilho, a sua realeza, a sua realidade, a sua força, a sua alegria, a sua beleza, a sua vivacidade. Todas estas realidades estão em quem, gente? Aleluia! E se isso está ausente na minha vida, é porque o Espírito Santo não está sendo o meu guia. Vamos ver alguns textos juntos? A gente vai precisar passar muito rápido por eles. Tá certo? Então bora lá. Pode soltar o primeiro texto aí, versículo bíblico, isso. Você vai ler comigo, tá certo? Então vamos lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro, para estar com vocês. Então primeira coisa que a gente pode falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, e Ele é o seu conselheiro. Segundo versículo. Vamos juntos? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu... Mais duas coisas sobre o Espírito Santo. Não, volta, é lá mesmo, é naquele versículo. O Espírito Santo guiará a Você pulou, não pulou não? É esse mesmo? Guiará a toda a verdade. Não era esse não. Aê! Sem pressa. Diga assim: o Espírito Santo ensina. Coloca a mão sobre o seu peito, assim, perto do seu coração, e diga assim: o Espírito Santo. Fala direto com ele, fala assim: Espírito Santo, me ensina. Diga assim: Espírito Santo, me faça lembrar tudo que Jesus já disse. Esse é o papel do Espírito Santo, está aí. Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria. Sabe naquelas situações que você não sabe o que fazer? Então, o Espírito Santo é o teu amigo e ele pode te ensinar como fazer. Sabe naquelas situações que você precisa lembrar de um episódio da Bíblia, de um versículo bíblico? Então, o Espírito Santo é o teu amigo e ele te faz lembrar versículos, histórias, testemunhos e passagens bíblicas que você gostaria de contar para alguém. Sabe quando você está passando por uma situação difícil, de tentação, sabe como não cair? Quando o Espírito Santo, ele te lembra uma palavra que te dá sustentação e te levanta. O Espírito Santo é incrível. Você pode dizer isso? Digo, o Espírito Santo é incrível.
Próximo verso. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele guiará a toda... Ele guia você na mentira? Ele guia você à verdade. Espírito Santo, qual que é a verdade aqui? Qual que é a direção clara? Qual que é o caminho? Ele te guia à verdade. Não falará de si mesmo, mas Ele falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês. O Espírito Santo anuncia a nós o que está por vir. Diga assim: eu tenho poderes de saber sobre o futuro, porque o Espírito Santo me ensina o que está por vir. Meu Deus, olha que incrível isso, cara. O Espírito Santo, Ele te apresenta o que nem aconteceu. Quantos aqui já tiveram experiências assim, do Espírito Santo te mostrar algo que aconteceria dias depois, momentos depois? Levanta a mão, aí. O Espírito Santo é esse. Ele não quer fazer isso de vez em quando, Ele quer fazer toda hora. Próximo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa... Eu sei que você não tem problema com fraqueza, certo? Certo? Quantos aqui não tem problema com fraqueza? Fala assim: eu sou puramente forte. Quantos aqui têm fraquezas? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses amigos e por mim. Nós temos tantas fraquezas, por esses que estão em casa. Pai, nunca nos deixe esquecer que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não temos desculpas para afundar nelas. Em nome de Jesus, amém. Cara, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Ricardo, minha fraqueza é gritar com os meus pais. Pois é, você tem um amigo Espírito Santo e a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, Ele te ajuda nas suas fraquezas. Agora, como é que eu vou ter a ajuda do Espírito Santo? Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso entender a linguagem dEle. Porque se Ele fala inglês e eu falo português, eu estou lascado. Eu vou cair constantemente na minha fraqueza. Resolveu o problema, gente? Todo mundo aqui nessa sala agora está indesculpável, não tem mais desculpa. Você daqui para frente não tem mais por que cair nas suas fraquezas. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele intercede por você. Ele está ao seu favor e Ele clama por você. Espera aí, que amigo é esse? Que amigo melhor nós poderíamos ter que o Espírito Santo? Olha o próximo versículo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Mano, esse texto é pesado demais. A Bíblia está dizendo assim: você não se ligou ainda que o corpo não é seu? Que não adianta você querer ficar fazendo com o seu corpo o que você bem entende, porque você em Cristo se tornou casa do Espírito Santo, você foi comprado. É importante eu dizer algo aqui. Dá sua atenção um pouco maior para mim aqui, ó. Volta aqui. Tudo que nós estamos falando aqui a respeito do Espírito Santo tem a ver com aquilo que Ele é, mas aquilo que Ele vai realizar depende se a pessoa, eu, você, nascemos de novo em Cristo Jesus. Isso aqui não dá para acontecer na vida de alguém que não é nascido de novo. Ricardo, o que é nascer de novo? Nascer de novo é o reconhecimento e o convencimento pelo próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos convencidos do nosso pecado. E a partir do momento que nós somos convencidos por Ele que somos pecadores, Ele nos conduz ao arrependimento e a gente confessa que Jesus Cristo, Ele veio em carne, Ele se fez homem para restaurar o nosso lugar de filiação com Deus. A partir do momento que isso acontece, todas estas obras e características do Espírito Santo são entregues para nós, como um presente a ser desfrutado. Daí para frente, é com a gente. Nós precisamos tornar isso realidade. Então, responde para você mesmo. Você sabia que o seu corpo não é seu? Que o seu corpo é do Espírito Santo? Você sabia? Você que é um crente nascido de novo, é esse público que eu estou falando.
Se você nasceu de novo em Cristo, você já sabia? Você tinha consciência que o corpo não é seu, é dele? Por que é dele, Ricardo? Porque ele foi comprado com o preço de sangue de Jesus. Você agora tem um dono. Você é santuário do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo habita em mim. O próximo verso. Mas o fruto do Espírito é? Qual que é o fruto do Espírito, gente? Esse nós precisamos ler juntos. Vamos lá. Juntos, com força. 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há. Olha o fruto do Espírito. O que a Bíblia está dizendo? Se o Espírito agora habita em você, e o fruto que ele gera é amor, mansidão, domínio próprio, como que isso vai se expressar? Isso vai se expressar através de você. Ricardo, eu me entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero te confessar um negócio, Rick. A minha vida mudou em algumas áreas e outras não. As áreas que não mudaram é porque você não permitiu que o Espírito Santo governasse naquele cômodo da casa que é você. Não adianta nós justificarmos e dizermos que é por causa dos traumas que sofremos. E eu não estou aqui minimizando traumas. Você que está plantado nessa casa, você sabe. Constantemente a gente procura falar sobre traumas aqui e tentar ajudar a nós, a você e a nós, a sairmos dos traumas. Mas a verdade é que você está sendo roubado de ser transformado em áreas da sua vida, porque você não permitiu que o Espírito, que agora é o dono da casa, ele entre em alguns cômodos e ele literalmente governe naquele cômodo. Tornar prático, quero tornar prático isso. Quando eu conheci a Cristo, o Espírito Santo me pediu para mudar o meu tipo de namoro. Ele me pediu, não foi numa pregação, ninguém pregou sobre namoro para mim. Eu estava no meu tempo devocional com Deus, e Deus pediu assim, ó, pare de beijar a sua namorada. Foi a direção que ele me deu. Para mim, ok? Eu não estou aqui pedindo para você castrar o beijo. Fica à vontade. Para mim ele pediu. E sabe o que eu fiz? Eu obedeci na hora. E quando eu fiz isso é porque eu abri aquele cômodo, que era o meu namoro, para o Espírito Santo. Falei, pode entrar, Espírito. Ele pediu e eu permiti. A hora que eu tomo a decisão e tenho a atitude de chegar na minha namorada, que hoje a minha esposa diz assim, ó, daqui para frente nós só vamos dar um selinho na hora que der oi, e um selinho na hora de ir embora, não é ficar dando 50 mil selinhos. Isso era por quê? Porque na minha realidade, lembra, eu estou falando da minha realidade, não precisa ser a sua, espero que nem seja a sua. Na minha realidade, o beijo me levava a pensamentos e a atitudes com o corpo da minha namorada. Eu desejava passar a mão onde não devia. Começava tudo com um beijo. E eu já não pertencia mais a mim mesmo, eu tinha me convertido, e o Espírito Santo me pediu, me dá o seu namoro. E aí a hora que eu abri a porta, ele entrou. Sabe o que aconteceu? Nunca mais qualquer atitude errada com relação ao meu namoro aconteceu. Acabou. Sabe o que aconteceu? Aí a consequência, o fruto. Aí você vive 20 anos de casado, bem casado. Não tem treta, não tem desconfiança. Está suave, não tem que ficar resolvendo BO. Sabe o que é uma vida de casado sem resolver BO? Isso é bom demais, gente. Você só curte, você desfruta. Mas foi uma decisão, o Espírito Santo pediu e eu entreguei. Outra coisa, o Espírito Santo lá atrás me pediu que eu começasse a dizimar. Eu comecei a dizimar e graças a Deus, para a glória dele mesmo, eu sou um dizimista fiel desde o primeiro dia que eu dizimei há 23 anos atrás. Nós nunca deixamos de entregar o dízimo do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu ganhava nada, não dava para casar, não dava para casar, gente, não dava. Não era que não dava para casar, não dava para comprar uma coisa. Ganhava muito pouco. Os anos passam.
Para a glória de Deus não me falta absolutamente nada. E eu costumo dizer para minha esposa, a gente pode comer onde a gente quiser. Isso é bom demais. Porque um princípio, o Espírito Santo pediu uma parte e lhe foi entregue. Bora lá. Depois de orarem, agora nós estamos em Atos 4:31, esse verso é muito louco. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam, gente? Com força. E anunciavam corajosamente. Rick, eu tenho vergonha de anunciar o Evangelho. Eu quero dizer para você, a hora que eu e você, eu também tenho. Ok? No 1 a 1 eu não tenho facilidade de falar, mas quando eu saio cheio do Espírito Santo, minha boca não fecha. Porque é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo te encoraja. Você quer ser alguém que anuncia o Evangelho para muita gente? A resposta está aqui, é o Espírito Santo. E eles anunciavam corajosamente. Tem mais, vamos lá que nós estamos caminhando para o fim. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer se a gente viver conforme a carne, gente? Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês... Olha que louco isso, olha que chave tem aí para você, jovem. O jovem é lotado das suas paixões, os seus hormônios estão a milhão. A Bíblia está dizendo que se a gente viver de acordo com o que as nossas paixões naturais pedem, nós vamos o quê? Morrer. Morrer no Espírito. Morrer, viver uma vida morta. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Qual que é a chave aqui? A chave é o seguinte: o Espírito Santo, o teu amigo, que o Pai te deu, quando você entregou sua vida a Jesus, Ele e nele, se você andar de mãos dadas nesse sentido com Ele, como um brother, como um amigo, alguém do seu lado, Ele e nele, você e eu poderemos dizer não para as paixões e concupiscências e pensamentos e tentações que vêm na nossa mente. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai viver, porque você sabe, o salário do pecado é a morte. Eu não preciso te explicar muito sobre isso. Mas aí está uma chave, aí está a resposta. Ricardo, como é que eu paro de fazer esse pecado, de cometer esse pecado constante na minha vida? Dá a mão para o Espírito Santo, brother. Através dele, por ele, você pode fazer morrer. Não vai acontecer um passe de mágica. Você não vai acordar de manhã com um corpo diferente e que você não vai mais sentir desejos, mas você vai com ele, diante das tentações, você vai dizer: Espírito Santo, meu amigo, você está aqui, eu sei que você me fortalece, eu vou dizer não para essa tentação. Próximo verso, 1 Tessalonicenses 5,19, é isso? Não apaguem Olha outra informação a respeito do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo pode ser apagado. O Espírito Santo veio e está dentro de nós. Em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre, além de estar dentro, ele veio sobre com poder. Mas nós podemos apagar o Espírito Santo. Como é que a gente pode apagar o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo é apagado? O Espírito Santo é apagado quando nós não falamos com ele. O Espírito Santo é apagado quando a gente acorda de manhã e não diz bom dia, Espírito Santo. Quando no nosso tempo devocional a gente lê a Bíblia, mas não se relaciona com ele. O Espírito Santo é apagado quando diante das escolhas do nosso dia a dia, a gente não consulta ele. Diante de uma situação no trabalho, na faculdade, onde a gente estiver, a gente não fala assim: Espírito Santo, me guia a verdade aqui, qual que é o caminho? Aí a gente vai apagando. Ele vai ficando distante. Lembra o que acontece? Se ele fica distante, volta e parece aquelas igrejas que nós falamos no início. Próximo. Preciso que esse você leia comigo, vamos lá? Mas você pode ler com vontade mesmo, para você acordar, em nome de Jesus? Então bora. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia. O Espírito Santo pode ser entristecido por nós.
Não entristeça o Espírito Santo. Próximo verso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao... Esse outro texto está dando uma outra informação do Espírito Santo. O texto está dizendo assim, ó, você vai receber uma capacitação, você vai receber uma manifestação do Espírito, um dom do Espírito. A cada um é dado conforme ele quer, mas aquilo que eu e você recebemos do Espírito Santo não é para nós, é para o bem comum. Talvez muitos de nós aqui nessa sala hoje, ao ouvir esses versos, falem assim, eu quero mais do Espírito Santo. Agora a pergunta é, você quer para quê? Porque se você quer só para você, é muito pouco. Tiago diz que muitas coisas a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Olha isso. Você quer pedir uma coisa para Deus e receber? Pede bem, pede direito. O que é pedir direito? Não é pedir para o seu próprio deleite. Quando você pede algo, o Tiago diz que você pede mal quando você pede para o seu próprio deleite, para o seu próprio umbigo, para o seu próprio prazer. Então, quando você pede em favor do outro, Deus entrega. Então o Espírito Santo sobre você, não é para ficar sobre você, é para derramar sobre o outro. É para transbordar. Bora. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo... O Espírito Santo pode te dar mais a cada instante. Se encha. Hoje, amanhã, hoje, agora aqui, daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora, Ele é constante. O Espírito Santo é abundante, aleluia. O Espírito Santo não acaba, o Espírito Santo não é limitado. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Próximo verso. Se vocês, apesar de serem maus, olha esse verso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem? O teu Pai é bom, Ele não te nega o Espírito Santo. Todos os que quiserem do Espírito Santo nessa noite, receberão, em nome de Jesus. Próximo verso, tem mais um aí? Zerou? Tá aí Lucas. Se vocês, não, é o mesmo. Acho que zerou, né? Zerou lá. Eu quero pedir para você projetar só mais um texto. O de Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar e também a profetizar. Olha que lindo isso, gente. Muitas vezes o Espírito Santo vem sobre nós quando nós estamos orando, adorando, estamos em casa, estamos no prédio da igreja, estamos na célula. Mas o Espírito Santo vem também quando homens e mulheres de Deus colocam as mãos sobre nós. Aconteceu em Atos 16:9, aconteceu em Atos 8 também. O Espírito Santo vem sobre e empodera aqueles que estão à sua volta. Eu quero junto com você nessa noite. Dá para dizer aqui que não dá nem para chamar isso aqui de uma pregação, né? Nós lemos vários versículos da Bíblia. Porque eu quero lembrar você quem é o Espírito Santo. E só esses versículos bastam. Eu acredito que nós precisamos agora dar uma resposta diante desse Espírito poderoso. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Eu quero te lembrar de tantas coisas que a gente leu. Eu quero te lembrar só de 2 coisas. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, a Bíblia diz que se você pedir ao Pai, Ele te dá o Espírito Santo. Ricardo, mas eu já recebi o Espírito Santo sobre mim uma vez. Pois é, eu quero te dizer, você pode receber mais 10.000 vezes e nunca vai ser ruim. Sempre haverá espaço para mais. Antes de você começar a orar,
para pedir do Espírito Santo, eu quero que você e eu, nós oremos. Para que você quer o Espírito Santo? Começa a dizer: Espírito Santo, diga para Ele mesmo, me dá motivos para te querer, porque eu não quero para o meu próprio deleite, eu não quero pedir aqui para mim mesmo. E aí sabe o que vai acontecer? Enquanto você começar a orar, o Espírito Santo vai começar a te mostrar, te dar imagens de você fluindo nele. Faça esse exercício agora, feche os seus olhos, vai dizendo: Espírito Santo, como é que o Senhor vai me usar? Me dá motivos para te ter que não sejam motivos egoístas, voltados para mim mesmo. Todos nós, feche os seus olhos, vai falando com o Espírito Santo. Nós já vimos aqui nessa noite que sem o Espírito Santo, pessoas sucumbem, igrejas sucumbem, famílias desaparecem. O Espírito Santo é Deus e Ele está disponível para nós. Enquanto você ora pedindo ao Espírito Santo para te mostrar motivos de tê-lo, eu sei que você, alguns de nós aqui, vai começar a ter imagens de você mesmo fluindo em Deus, sendo usado para pregar o Evangelho. O Espírito Santo te dando os dons para profetizar, você sendo um instrumento de cura e libertação na vida das pessoas. O Espírito Santo te usando dentro de uma célula, te dando palavras de sabedoria, enchendo a tua boca de textos e verdades bíblicas para profetizar sobre a vida de outros, para aconselhar alguém. Eu sei que você vai começar a se ver sentado, andando pelo caminho com amigos e aconselhando, dando conselhos poderosos que vão transformar a vida das pessoas. O Espírito Santo pode usar você, e Ele quer usar você e a mim. Ele quer nos usar para que o Evangelho avance e pessoas entreguem-se a Cristo através do nosso testemunho. Eu sei que você pode se ver também, se enxergar com muitos discípulos perto de você, porque o Espírito Santo fez você alguém que é guiado pela verdade, que não mais tropeça nos pecados, que você já venceu os pecados na sua vida, que aqueles pecados difíceis e tentações que você não tem conseguido se livrar, o teu amigo Espírito Santo vai te ajudar a viver em novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo, comece a pedir pelo Espírito Santo. Peça para o Pai, fala: Pai, dá-me mais do Espírito Santo. Se você não nasceu de novo, Ricardo, eu nem sei o que é nascer de novo. Peça para o Espírito Santo fazer essa obra, de você experimentar uma mudança de vida. Peça para o Espírito Santo. Mesmo sem saber muito o que é, se você tiver afim, pede aí no seu lugar. Mas se você já nasceu de novo, invista o seu tempo, pedindo que o Pai te dê. Lembra do texto. Começa a dizer: Pai, até os pais maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Senhor me dará o Espírito Santo nesse momento que eu peço. Eu quero mais, Pai. Você adolescente de 12, 13 anos que também está aqui nesse encontro, ou você já um jovem casado com mais de 35, talvez mais de 40 anos está aqui. O Espírito Santo não se limita à idade, nem dos pequenos, nem dos mais velhos. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Espírito Santo, enche essa casa. 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 Guia-nos a verdade, amigo. Tu és um presente do Pai para nós. Nós te desejamos. Tu és um presente dos céus para nós, Espírito Santo. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos guia a toda a verdade, nos ensina. És a nossa força, tem fruto lindo do amor, da benignidade, da bondade, da mansidão. Espírito Santo, Espírito Santo,
Eu quero convidar pessoas que sabem que tem áreas cômodos da sua vida, que é a casa do Espírito Santo, que não estão abertas, que você não abriu até agora. Quero convidar você que deseja abrir a partir de hoje essa área e começar um tempo de mudança na sua vida, porque o Espírito Santo está te pedindo isso há muito tempo. Dê um passo de fé, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, porque é tempo de liberdade. O Espírito, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Sai do seu lugar correndo para pegar, para abraçar essa oportunidade. De permitir que uma área da sua vida seja aberta para que o Espírito Santo entre. Você chega aqui à frente e vai dizendo: Espírito Santo, essa área da minha vida precisa de Ti. Eu não aguento mais, eu preciso que entres. É teu, pode entrar. Vai dando liberdade para Ele. Vai vendo o Espírito Santo entrar nessa área da sua vida. Vai vendo o Espírito Santo fazer algo poderoso. Eu quero pedir para que os supervisores de área, homens e mulheres, e também os facilitadores da Escola de Reis que estiverem aqui, venham ministrar sobre a vida das pessoas rapidamente, rapidamente. Não percamos tempo, rapidamente. Nós estamos ministrando que o Espírito Santo, e essas pessoas estão dando autoridade para o Espírito Santo entrar em cômodos, em áreas da vida delas. Espírito Santo opera poderosamente, milagrosamente. Você que ficou no seu lugar, você não está fora daquilo que está acontecendo. O Espírito Santo não vem só sobre quem não tinha áreas entregues, ele vem sobre todos aqueles que têm fome e sede. Se você tem fome e sede aí no seu lugar, levante suas mãos e diz: Espírito Santo, eu quero também. Eu quero é mais, Espírito Santo. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero ir nas águas profundas. Eu quero beber mais, eu quero ir mais longe, eu quero ir mais profundo, Espírito Santo. Você que veio à frente, se você puder encostar no palco, você que está aqui à frente, vem mais para frente para abrir espaço. Tem mais gente atrás. Espírito Santo, Espírito Santo. Se você fala em línguas estranhas, nessa hora não para interpretação, mas para edificação de si, levanta a sua voz em línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Se você quer ser um crente vivo, se você quer ser um filho, uma filha fervorosa, se você não quer viver na mornidão, o Espírito Santo é a chave. Negligenciá-lo é desperdiçar uma vida de poder que está disponível para nós. Então mesmo aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã, você e eu estamos diante de uma oportunidade de abraçar mais, de receber mais. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, de que havia um rio. Esse rio fluía do trono, mas aquele homem, ele precisou pôr o pé na água, os pés nas águas. Ele decidiu entrar no rio, e ele decidiu ir mais fundo. Ele não parava de andar. As águas começaram a pegar nos tornozelos. Depois as águas passaram a pegar os seus joelhos. Então as águas chegaram nos lombos. E depois as águas o cobriram. Ele chegou num ponto onde ele perdeu o controle. Ele já não decidia mais nada por si mesmo, mas ele era conduzido pelo Espírito Santo. Essa é a vida que está disponível para nós, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Levanta suas mãos a Ele e diz: Espírito Santo, conduz a minha vida. Espírito Santo, conduz os meus passos. Espírito Santo, dirige-me, guia a minha verdade, liberta-me de mim mesmo. Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, lembra-me das verdades do Evangelho. Espírito Santo, usa os meus lábios. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Tu és o socorro que eu preciso, Espírito Santo, e eu abro a minha vida para atuar. Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Espírito Santo, eu não quero te extinguir, te abafar. Espírito Santo, eu te quero. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Espírito Santo, nós queremos mais. Nós queremos viver uma vida gloriosa. Nós queremos incendiar os lares onde as nossas células acontecem.
Nós queremos ver o coxo andando. Nós queremos ver, Senhor, pessoas presas à depressão sendo libertas. Nós queremos ver o enfermo curado. Nós queremos ver as famílias restauradas. Nós queremos ver jovens libertos da pornografia. Nós queremos ver, Senhor, pessoas libertas dos traumas e dos abusos. Nós somos a igreja. O Espírito Santo está ao nosso favor. O Pai não regula o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Seja cheio. Permita ser cheio. Dê liberdade. Feche os seus olhos. Não deixe que nada roube a sua atenção. Permita que o Espírito Santo semeie verdades dentro de você agora. Permita que as cadeias vão caindo. Deixa Ele desfazer as cadeias. Deixa Ele derrubar as muralhas. Deixa Ele te levantar com poder para um tempo novo. Te destravando para o novo, para aquilo que o Pai tem. Sim, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos a manifestação do Teu poder. Vem Espírito, vem. A Bíblia diz que quando Paulo, Pedro, aqueles homens punham as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Sejam cheios em nome de Jesus.